Quem vos fala é Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho. Eu sou mestre de obras e instrutor. Vamos estudar sobre a visão geral do mestre de obras. Leitura de projetos. Para um bom entendimento da leitura e interpretação de projetos, é necessário obter o conhecimento de alguns instrumentos utilizados para a leitura dos desenhos e as noções técnicas relacionadas com os projetos de construção civil. A parte mais importante no que diz respeito aos projetos relacionados à construção civil é a representação gráfica. A representação gráfica é o meio que o projetista utiliza para expressar suas ideias e cálculos. Atualmente, o computador é uma ferramenta indispensável para a realização de representação gráfica de projetos por meio da utilização de programas específicos, como o AutoCAD. Segundo Brabo 2009, um projeto é um conjunto de passos normativos voltados para o planejamento formal de uma obra, regulamentado por um conjunto de normas técnicas e por um código de obras. As fases de um projeto são estudo preliminar, estudo da viabilidade de um programa e do partido arquitetônico a ser adotado para sua apreciação e a aprovação pelo cliente. Anteprojeto. Definição dos elementos construtivos, considerando os projetos complementares, estrutura, instalações, etc. Nesta etapa, o projeto deve receber a aprovação final do cliente e dos órgãos oficiais envolvidos e possibilitar a contratação da obra. Projeto executivo apresenta de forma clara e organizada, com todas as informações necessárias à execução da obra e todos os serviços inerentes, materiais e instrumentos. Escalímetro é uma espécie de régua graduada em formato triangular, trazendo 6 escalas de medição diferentes. No mercado existem vários padrões de escalímetro, variando de acordo com o tipo de escala. O escalímetro traz as escalas, por exemplo, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Por exemplo, quando eu falo 1 para 20, quer dizer que é 1, 2 pontos e 20, certo? Também pode ser de outra maneira, né? No lugar do 2 pontos tem uma barra, né? Por exemplo, 1 para 20, certo? Como eu disse, ou com 2 pontos ou com a barra. Outro tipo existente é o escalímetro de bolso, que possui 5 lâminas contendo 10 escalas de 1 para 15, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 30, 1 para 33, 1 para 40, 1 para 50, 1 para 100,
1 para 125 e 1 para 175, com dimensões de 18,5 por 2 centímetros. Escala numérica. O termo escala pode ser entendido como sendo a relação entre cada medida do desenho e a sua dimensão real no objeto. Ou seja, é uma relação de personalidade encontrada em ambos, podendo ser de redução ou ampliação. Na construção civil, as escalas sempre serão de redução, devido às características das edificações serem de grande porte. Quanto à escala de ampliação, é mais comum nas áreas da mecânica e microeletrônica, em que algumas peças são minúsculas e precisam ser desenhadas de maneira ampla para facilitar a compreensão de seus detalhes. As escalas podem ser classificadas como numérica ou gráfica. A numérica é representada por números, já a gráfica é a representação da numérica por meio de um gráfico, normalmente utilizada em mapas geográficos. Uma forma de obter a escala, segundo Brabo, em 2009, ele diz, pode ser realizada por fórmula. Por exemplo, 1/m igual D/R, onde 1/m, módulo da escala, D, comprimento de linha no desenho, R, comprimento de linha no terreno real. Exemplo de como representar algumas medidas em escala utilizando uma régua comum por meio da fórmula que corresponde a uma regra de 3 simples. Um terreno tem 10 metros de frente. Qual a medida pode representar essa dimensão no papel na escala de 1 para 50? Representar em escala uma grandeza de 10 metros na escala 1 por 50 é desenhar essa medida 50 vezes menor do que sua medida real. Estabelecer a seguinte relação: 1 para 50 é igual D/R, onde D, uma medida no desenho a ser calculada, R, a mesma medida feita no terreno, a medida real, que é igual a 10 metros. 1/m igual D/R, 1 para 50 igual D/10, D igual 10 para 50, D igual 0,2 metros. Que quer dizer, né? Só para lembrar, 1 metro é igual a 100 centímetros. Logo, 0,2 m, que é igual a 20 centímetros. Conclusão: um terreno de 10 metros de frente vai ser representado na escala de 1 para 50 no papel com 20 centímetros. Observe que a resposta foi dada na mesma unidade de medida da pergunta do problema, em metros, sendo que, para a utilização da régua normal, deve transformar essa unidade para centímetros. Cotas são os números que representam as dimensões do que está sendo representado pelo desenho. Qualquer que seja a escala do desenho, as cotas significam a verdadeira grandeza das dimensões. Regras básicas. As cotas devem ser escritas na posição horizontal, de modo que permita a leitura com o desenho na posição normal e o observador à sua direita. Os algarismos devem ser colocados acima da linha de cota quando
esta for contínua, todas as cotas de um desenho devem estar na mesma unidade de medida. Uma cota não deve ser cruzada por uma linha do desenho. As linhas de cotas são desenhadas paralelas à direção da medida. Passar as linhas de cota de preferência fora da área do desenho. Evitar a repetição de cotas. O valor das cotas prevalece sobre as medidas calculadas, tendo como base o desenho. Projeção ortogonal. A projeção ortogonal é o meio ou técnica que possibilita a representação gráfica ou desenho dos vários lados de um elemento. No caso da construção, utilizada para representação de fachadas externas de uma edificação. Leitura, mas não é de revista, de livro ou de jornal. É leitura de projeto arquitetônico, uma habilidade muito importante para quem atua em construção civil. Para começar, vamos a alguns termos básicos. O primeiro é projeto legal. Projeto legal ou projeto de prefeitura é o que foi aprovado pelos bombeiros, os concessionários de serviços públicos e a prefeitura. E é ele que viabiliza os aspectos legais da execução e gera a emissão do alvará de construção. O projeto executivo traz todas as informações necessárias para a execução da obra. Inclui documentos com as informações sobre os acabamentos, cores, texturas, equipamentos, peças e sistemas de instalação e funcionamento, metodologia de execução, produção ou montagem, enfim, dados sobre todos os elementos da obra. Os cadernos de especificações são compostos de gráficos, desenhos complementares e planilhas referentes à descrição, indicação e alternativas das soluções e materiais especificados para a obra. A escala é o que permite que a edificação seja representada com fidelidade no papel, mantendo as proporções. É representada por 2 números que indicam a redução feita no desenho. Por exemplo, 1:50 significa que 1 centímetro da planta é igual a 50 centímetros na obra real. Planta de arquitetura é uma vista aérea que mostra a distribuição do espaço, a quantidade de ambientes, suas dimensões com largura e profundidade, tudo proporcional ao que será construído. Fachada é a vista de fora da edificação, com as partes frontal, lateral ou posterior. Corte é a representação vertical de ambientes. Traz as alturas, larguras e profundidades, o que permite a leitura de alturas de pé direito, de peitoris. A implantação é a projeção de como o empreendimento está situado no terreno e ajuda a entender os acessos, afastamentos das divisas, recuos, entre outros. Conhecendo este vocabulário básico, já dá para entender as formas de representação da edificação. A obra é representada segundo princípios de projeção ortogonal, que mostra os componentes construtivos em planta, corte, elevação, implantação, situação e cobertura. Planta é um projeto no papel que indica o que se vai construir. A planta baixa é o projeto que se faz uso na locação da obra, pois mostra as distâncias que serão marcadas no gabarito dos vãos dos cômodos. Nela também se marca a alvenaria de bloco cerâmico, os vãos das janelas, portas, entre outros. A planta mostra também paredes e sua espessura, pisos e localização de aparelhos sanitários, nome dos cômodos, projeção do telhado, posição do corte e do reservatório de água, o carimbo e a legenda para a leitura. Os elementos atingidos pelo plano de corte, altura igual ou maior de 1,50 m, são representados em traço grosso. Abaixo, com traço fino, o que estiver acima do corte é mostrado em linha tracejada. O corte mostra a construção cortada por um plano vertical e um ponto. Ele traz os elementos verticais da construção, como pé direito, altura de vigas, espessura de lajes, entre outros, e suas dimensões. É indicado na planta por uma linha nomeada com letras ou números, por exemplo, A linha, e uma seta indicando para qual lado está sendo olhado. Os elementos atingidos pelo plano de corte são desenhados com traços grossos.
Os elementos que aparecem na frente do plano de corte são representados com traços médios e finos. Agora vamos ver a obra pelo lado de fora, na fachada. As vistas frontal e laterais da edificação mostram a sua aparência exterior e indicam os materiais de revestimento, texturas e particularidades. A elevação, que é a vista externa ou representação geral da edificação, de paredes e da aparência externa. Nela estão indicados os materiais de revestimentos, texturas e outras particularidades. A implantação, representação do local exato no lote, deve ter os recuos, frontal, lateral e o dos fundos, a projeção sem os beirais, as cotas, a calçada, o nome da rua, a indicação do norte magnético, os locais das fossas, caixas de gordura e de inspeção, saída de esgoto e árvores, entrada de energia e água, cotas de nível, indicação da localização do lixo. A situação é a localização do lote em que acontecerá a obra. Deve incluir a quadra, as ruas que a circundam e a indicação do norte magnético. A cobertura é uma vista superior da obra, com os detalhes relativos à cobertura, como o sentido de caimento da água de chuva, o tipo de telha, beiral, platibanda, rufos, marquises, etc. Temos que conferir um pouco mais sobre vocabulário para continuar. Peitoril é a altura do chão até o início da janela. Pé direito é a altura do chão até a laje. Cumeeira é o ponto mais alto da cobertura. Marquises são os elementos que impedem a entrada da luz do sol dentro da construção. Vigas e pilares são os elementos estruturais que sustentam a construção. Terraplanagem é o processo de preparação do terreno antes da construção. Aterro é o preenchimento de uma área em desnível. Desaterro é a retirada de terra de uma área. Declive é a inclinação do terreno abaixo do nível da rua. Aclive é quando está acima. Logradouro são os locais públicos, como praças e ruas. Arruamento é o processo de criação das ruas. Caixa de rolamento é a área da rua para o trânsito dos veículos. Passeio é a parte dos pedestres. Afastamento são as distâncias que a prefeitura exige entre a edificação e as divisas do lote. Agora que você já sabe de várias coisas novas, vamos descobrir mais. Afinal, é para isso que estamos aqui. É hora de falar sobre os símbolos e as convenções usadas nos projetos. Paredes internas, em geral, são representadas com espessura de 15 centímetros, mesmo que tenham menos que isso. As externas devem ter 20 centímetros, mas isso não é obrigatório. Convenciona-se, para paredes altas que vão do piso ao teto, o traço grosso contínuo. Para paredes a meia altura, usa-se o traço médio contínuo, indicando a altura correspondente. Portas e portões são desenhados representando-se sempre as folhas da esquadria em linhas finas. Se possível, é bom mostrar o movimento das folhas e o espaço ocupado em linhas tracejadas. Portas internas estão, em geral, no mesmo nível. Nas externas, é comum haver níveis diferentes. Outras representações de portas são a pivotante, de eixo lateral frontal, a sanfonada, a de correr e a pantográfica. Para janelas, quando o plano horizontal da planta as corta com a altura de peitoril até 1,5 m, são representados conforme o esquema apresentado. A primeira dimensão é sempre a largura da janela pela altura e peitoril correspondente. Para janelas não cortadas, não há representação. Esquadrias de portas e janelas são identificadas por letras e números. As dimensões podem estar na planta ou em uma tabela de esquadrias. Vamos conferir num exemplo as medidas. A notação é em metros. A relação 1 vezes 0,30 sobre 1,80 é largura vezes altura sobre peitoril, ou seja, as medidas da janela sobre a altura do piso até a parte inferior dela. Vamos à representação dos níveis. Eles são sempre cotas altimétricas dos pisos, sempre em relação a uma determinada referência de nível pré-fixada pelo projetista e igual a 0. Estas indicações são sempre consideradas para as medidas acabadas, então na obra é preciso dar o desconto de contrapisos e revestimentos. E verifique sempre se dos dois lados de uma parede existe ou não uma diferença de nível, como no caso de parte externa e interna da edificação ou em sacadas e varandas.
O sinal de mais ou menos significa que mais 0,30, o nível é 30 centímetros acima do nível zero de referência. E menos 2,10, o nível é 2,10 metros abaixo do nível zero de referência. Os símbolos de indicação de níveis nos cortes é diferente, mas os valores devem ser os mesmos. Os números se referem a metros e são acompanhados de sinais de mais ou de menos. Na planta, cada cômodo tem a especificação do nome, da área e do nível num símbolo padronizado. Os revestimentos são também indicados na planta, com uma simbologia que geralmente tem uma legenda na folha do projeto. Vamos conhecer as notações mais comuns. Chapisco, reboco simples, madeira à vista, concreto à vista, pedra irregular, tijolo à vista, cerâmica ou azulejo, pastilhas, vidro, parede convencional, parede totalmente impermeabilizada, parede parcialmente impermeabilizada. Pisos vêm representados de forma simples. Em branco são os pisos comuns, em quadriculado são os impermeáveis. O contrapiso, em geral, está incluído na notação do piso, com espessura de 10 centímetros. Forros e lajes são representados nos cortes conforme a figura que você está vendo. Os elementos não visíveis são representados por linhas tracejadas que representam beirais, mezaninos e outros que fiquem acima da linha do corte. A representação de detalhes serve para explicar a forma como os elementos devem ser executados. Eles podem estar nas plantas, nos cortes e até em fachadas. Os detalhes podem ser quanto aos aspectos estruturais, construtivos, como por exemplo, impermeabilizações e encaixes de revestimentos. Eixos são representados por linhas traço-ponto. Elas indicam o eixo ou o meio da espessura da parede. É importante reconhecer estas linhas, pois elas definem muitos elementos no projeto estrutural, eixos de baldrames, de blocos e outros, e no projeto hidrossanitário, centro de instalação de louças. Usa-se sempre a numeração arábica para os eixos verticais e o alfabeto nos horizontais. Tem um ponto que nós já vimos aqui, mas que é tão importante que vale a pena o aprofundamento. É a escala. Em geral, as plantas baixas são feitas em escala 1:50, mas às vezes é preciso usar outras. Normalmente em pavimentos, a escala é dada em centímetros. Em representações de situação, localização e implantação, ela está em metros. Existe um instrumento para a leitura das medidas de desenhos representados em escala. É o escalímetro. Com as escalas 1:100, 1:125, 1:50, 1:75, 1:20 e 1:25. Continuando com a representação no projeto, as cotas mostram sempre as dimensões reais do projeto, com os números em cima da linha mostrando valores exatos das medidas. Atenção, pois esta medida não está em escala. Vamos falar agora de modulação. Em construções de alvenaria estrutural, o projeto arquitetônico leva em conta o tamanho exato dos blocos de concreto. Como eles devem ser usados em peças inteiras e nos formatos especiais, tipo meio bloco, canaleta, canaletão e outros, a planta é feita dentro da modulação dos blocos para evitar cortes e enchimentos. A planta representa bloco por bloco, as fiadas, as amarrações dos encontros de paredes, a posição das aberturas de portas e janelas. Cada furo do bloco é um módulo e na planta é chamado de M. As juntas são chamadas de J. A planta mostra também como devem ser posicionados os blocos da primeira e da segunda fiada para poder garantir a amarração correta entre os encontros de paredes. Então, sempre haverá a planta da primeira fiada e a planta da segunda. Para esse tipo de alvenaria é também feita a elevação ou vista frontal de cada parede. As paredes são indicadas na planta olhando pelo lado em que o pedreiro deverá ficar para erguer a alvenaria. Na elevação, vê-se a parede de frente com todas as fiadas desenhadas do piso ao teto.
And go.